Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos. Mais uma vez nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor, começando um novo trimestre que tem por título Descanso em Cristo. Este trimestre nós vamos aprender como descansar em Cristo, né? É o que mais precisamos nessa vida. Saber viver em Cristo e ter a sua paz conosco, para termos descanso, porque é isso que Jesus quer de nós, né? Que sejamos tranquilos, pessoas que confiam nele. Bem, eu quero neste momento convidá-los, queridos irmãos e amigos, a fechar seus olhos para termos uma palavra de oração. Pai nosso que estais nos céus, mais uma vez, Senhor, estamos na tua santa presença para te agradecer pela tua bondade e misericórdia. Te pedimos neste momento que o teu Santo Espírito nos ilumine, Senhor, para aprendermos, que o teu Santo Espírito dê-nos sabedoria, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, guardar a tua palavra e honrar o teu santo nome. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, nós vamos então fazer uma introdução na nossa lição. Primeiro eu quero contar para vocês uma história de um avião, de um voo, que o seu piloto teve que anunciar que eles iam atravessar por uma tempestade e todos ficaram muito ansiosos, achando que poderiam morrer. Mas tinha nesse avião uma menininha que tranquilamente desenhava. Acredito que vocês já muitos conhecem essa história, né? Ela tranquilamente desenhava. Quando terminou este voo, que eles chegaram em terra firme, e ela foi a última a sair, um senhor perguntou para ela: "Menina, por que você estava tranquila?" E ela disse: "Porque o meu pai era o piloto do avião, e ele me disse que eu ia chegar em casa." Que história para nós, não é mesmo? O nosso Deus é o piloto do avião. E nós vamos chegar em casa porque é a promessa que ele fez, que ele vai vir nos buscar e nos levar para o lar. Então vamos confiar que nem essa menina no nosso bom Jesus. E a lição de hoje, a lição 1, vivendo em uma sociedade que não para. O nosso verso áureo é: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Esse é um salmo dos filhos de Corá, né? Que bom se cada um de nós tivéssemos verdadeiramente esse desejo no nosso coração de estar no tabernáculo do Senhor e desejar de todo o coração de estar na presença do Senhor. Que isso seja uma realidade para nós, né, irmãos? Bem, amigos, para estudarmos a nossa lição hoje de sábado, eu tenho mais uma história aqui. Diz que o nosso tempo é que nem um relógio, né? Tá sempre tic-tac, tic-tac. Mas uma família estava quase entrando no sábado. Era sexta-feira de tardezinha. O marido estava numa fila de caixa. E aquela caixa não andava nunca, e ele estava apreensivo porque o sábado ia chegar. A sua esposa estava em casa toda atarefada porque a sua menininha estava doente com febre. E no outro dia, eles iam ter que estar mais cedo na igreja, porque ali ia ser recepcionista. Então, são os compromissos da vida, né, irmãos? Que nos atarefa. Então, nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor e saber como realizar nossas tarefas para honrar o seu santo dia de sábado. Mas a lição está levando para outro sentido, né? Nossa vida é governada pelo nosso tempo. Antigamente não tinha internet, não tinha celular e parece que as pessoas viviam mais descansadas. Hoje que tudo é fácil, tudo é rápido e o povo vive mais estressado, mais sem tempo. Então aqui nos diz assim: nossa vida é governada por horários.
de picos de trânsito, de horas de trabalho, de consultas, de redes sociais, de compras. Mas, irmãos, nós temos que tirar um tempinho para o nosso Deus, né? E nós precisamos saber dividir o nosso tempo. Como podemos encontrar descanso em meio de tanta agitação? Ah, como Deus é bom! Deus pensou em todas as coisas, né, queridos? Então, eu quero estudar com vocês domingo. Bom, domingo é exaustos e cansados. Opa! Vamos ler Gênesis, capítulo 2, de 1 a 3. Diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Bem, nós sabemos dessa nossa lição, porque nós já estudamos esses versículos, né? Nós sabemos que Deus não estava cansado, mas ele pensou que Adão e Eva precisavam também de ter um tempo para estar na companhia dos animais tranquilamente, na companhia, ver o que Deus criou de lindo, de beleza, e também para estar na sua presença, né? Era um dia especial para Adão e Eva. Mesmo que não tivesse pecado, eles iam ter o santo dia de sábado. Era um dia especial para estar adorando a Deus em sua santa companhia. Era um privilégio para eles, mesmo que eles estavam vendo Deus todos os dias. Mas esse era o dia santificado por Deus. Deus tirou esse dia e abençoou para que todos eles, todos os povos, toda a geração do Éden, iam adorar Ele no santo dia de sábado. Então, Jesus, vamos ver, por que Deus criou um dia de descanso antes mesmo que alguém ficasse cansado? Bom, né, irmãos? Nós já respondemos, né? Primeiro, o sábado é um memorial da criação. É um memorial que Deus fez toda a nossa terra, nosso universo maravilhoso. E no 7º dia ele terminou, abençoou e santificou, para que nele os seus filhos repousassem e o adorassem. Então, Jesus é o nosso amoroso Criador, né? Este é um dia de descanso, né? Porque ele sabia que o homem ia necessitar de um descanso, né? Diz que nós, seres humanos, precisamos realmente de um dia de descanso. De 7 em 7 dias, as nossas células precisam de um descanso. E tem mais, né? Tem o repouso do sono também. Nós precisamos dormir para descansar. Deus pensou em todas as coisas, né? Por que dormimos? Porque o nosso corpo está cansado e precisa de descanso. Então, antes que o homem passasse a viver de modo estressante, Deus estabeleceu um marco, né? Uma forma viva de estimular nossa memória. Um dia para dar uma pausa e deliberadamente aproveitar a vida. Um tempo para ser e não fazer. Para celebrar especialmente a dádiva da relva, do ar, da vida, da água, das pessoas, do Criador, né? Dos nossos irmãos, da companhia dos nossos irmãos. O sábado é uma bênção. Por isso que Deus disse, lembra-te do dia do sábado para o santificar, né? 6 dias trabalharás e não farás nenhuma obra. Interessante que é, nem tu, nem teu animal, nem o teu forasteiro, nem o teu empregado, né? Tem pessoas que têm empregados e eles não trabalham, mas o empregado trabalha. Não adianta. É pecado igual. Aquele convite que expirou quando o homem foi expulso do Éden, Deus queria garantir que o convite resistiria ao teste do tempo. Esse tempo, esse dia para a eternidade. Lá nos céus,
nós também vamos ter esse tempo. Aqui é um tempo que as pessoas estão exaustas e cansadas, precisam de descansar. E lá no céu vai ser só um tempo de adoração a Deus, né? Que maravilha para nós. Pesquisas mostram que dormimos menos, que muitos dependem da cafeína para continuar suas atividades. Temos telefones, temos computadores, mas nunca o tempo é suficiente, nunca. Por isso que eu disse, nós precisamos de ter um tempo, saber lidar com o tempo. Porque eu não tenho tempo de orar nem ler a Bíblia. Temos sim, irmãos, temos. Mesmo que quando eu tinha meus filhos pequenos, que eu tinha muitos afazeres, eu tinha meu tempo sozinha de ler a Bíblia, estudar a lição, todas as coisas especiais eu marcava e falava com meus filhos, sabe, na hora do almoço. Eu disse, meus filhos, hoje eu li isso aqui, quero passar para vocês antes da gente almoçar. Então, a gente tem um tempo, sim. E também eu estudava meus livros da Ellen White. Também estudava à noite. Quer dizer, a gente tem tempo se quiser, né? Mas eu fico pensando numa mãe que tem neném, né? Eita, coisa difícil. Mas Deus ajuda. Deus ajuda para se tirar um tempo de comunhão com Ele. Por que descansar é importante? Marcos 6,31, Jesus disse assim para os seus discípulos, vinde repousar um pouco, porque já estavam cansados, né? São seres humanos que precisam de descansar. E Salmos 4, verso 8, Davi disse assim, em paz me deito e logo pego no sono. Por que ele fazia isso? Porque o Senhor me traz segurança. Ele se sentia seguro por causa de Deus. Que fé, né, irmãos? Que bom, irmãos, que a gente não tivesse... Nós temos que chegar a esse tempo. Eu falo por mim, que quando tem os nossos problemas, a gente perde o sono. Não podemos perder o sono. Temos que descansar no Senhor, assim como Davi disse. Daí, Deuteronômio 5,14... Daí vem o sábado, né? Esse que eu já falei. Que o 7º dia é o sábado do Senhor nosso Deus, que Ele nos deixou para descansar. É um memorial, é um descanso, é uma adoração. A gente tem que descansar a mente, tem que aprender a deixar as coisas do mundo de lado e ficarem em repouso, pensar nas coisas dos céus. O Criador sabia que precisaríamos de descanso. Ele formou ciclos no tempo, as noites e o sábado, para nos dar a chance do repouso. Aceitar Jesus como Senhor da vida significa reservar um tempo para descansar. Então, quando Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele estava dizendo isso. Vinde a mim, que eu sei como vocês vão ter descanso, né? A pessoa fica mais tranquila, vive mais em paz. Que vocês continuem estudando essa lição. Tenho certeza que essa lição trará muitas bênçãos para nós. Fiquem com Deus. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom que você está comigo e juntos podemos estudar a lição da Escola Sabatina. Começamos um novo trimestre, estamos entrando no 3º trimestre de 2021, que tem como título geral Descanso em Cristo Jesus. Hoje nessa primeira lição, vamos estudar a parte de segunda-feira e também de terça. Segunda-feira fala sobre a falta de ânimo e nos remete lá para a época de Jeremias. Jeremias tinha um escriba chamado Baruque. E Baruque estava muito desanimado. Olha o que diz aqui no capítulo 45 de Jeremias, verso 3. Baruque diz o seguinte, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Baruque estava desanimado com a situação ao seu redor. Porque se nós olharmos o capítulo 44 de Jeremias,
Jeremias está aqui falando algumas profecias alguns acontecimentos que iriam acontecer com o povo de Israel por causa da sua idolatria. O povo de Israel tinha mergulhado fundo na idolatria. Estava adorando deuses estranhos, adorava a rainha do céu, que era Astarote, né? A rainha dos assírios, a deusa dos assírios, a deusa da fertilidade. As famílias cristãs, as famílias israelitas estavam adorando essa deusa. E Deus então diz que eis que, no verso 4 ele diz: eis que estou demolindo o que eu edifiquei e arrancando o que eu plantei, isto em toda a terra. O povo de Israel estava sendo levado para cativeiro novamente, cativeiro da Babilônia. Por quê? Porque o povo tinha se desviado de forma muito profunda e tinha mergulhado profundamente na idolatria. Porém, Deus nunca nos abandona. Deus, ele nos ama. E no meio das dificuldades, das tempestades, nós precisamos entender uma coisa: Deus está nos chamando porque Ele quer provar o nosso caráter, porque Ele quer levar a gente para morar eternamente com Ele. Aqui, na lição, tem uma parte aqui na parte de auxiliar, abaixo da terceira pergunta, que diz assim: no contexto desse período em que eles estavam vivendo lá na época de Jeremias, essa idolatria do povo, as queixas de Baruque não eram lamentos superficiais. Ele realmente sentia isso, estava difícil de conviver naquele tempo. Ele tinha motivos para se sentir desanimado. Coisas ruins estavam acontecendo e outras viriam. Ou seja, além do que estava acontecendo ali naquele momento, ele sabia, porque ele era escriba do profeta Jeremias, que viriam momentos mais delicados, mais difíceis para o povo de Deus por causa da sua teimosia, por causa da sua idolatria, por causa do seu pecado. Então, no capítulo 45, Deus diz para Baruque que traz uma mensagem de conforto. Imagina Deus mandando um aviso pessoal para Baruque: olha, Baruque, anota aí uma coisa. Tu procuras grandezas, não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne. Não tem volta, Baruque. Vai acontecer tudo isso que Jeremias está falando e que tu está escrevendo. Trarei mal sobre toda a terra, diz o Senhor. Porém, a ti eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Mas, por mais que aconteça guerras, lutas, hostilidades contra o povo de Israel, mas a tua vida será preservada. Então Deus, aquele homem que estava ali com uma falta de ânimo, desanimado, se nós trouxermos para 2021, nós vamos ver que nós estamos passando um tempo muito parecido. As pessoas estão desanimadas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão entrando em depressão, tem pessoas muito depressivas que acabam até se matando, porque elas não têm Deus, nesse momento elas não sabem para onde vão. Quando nós sofremos essas dificuldades, dores, lutas, Deus, muitas vezes, Ele está provando o nosso caráter, não está nos castigando. Nós precisamos entender que Deus vai fazer de tudo para nos levar para o céu, para nos levar para a vida eterna. Então, às vezes, nós queremos, como ser humano, se nós somos fiéis a Deus, nós estamos trabalhando na missão de Cristo aqui nessa terra, pregando o Evangelho, nós achamos que por causa disso nós não temos, Deus não pode nos deixar acontecer as coisas ruins, nós só devemos acontecer coisas boas na nossa vida, mas não é assim. Jesus disse que nesse mundo passarei por aflições, mas estão de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós precisamos entender, e Baruque entendeu depois, que às vezes as dificuldades que nós precisamos passar são necessárias, porque Deus quer provar o seu e o meu caráter, porque Deus tem como objetivo maior a salvação. Que nós possamos entender isso, possamos buscar diariamente essa comunhão com Deus, entendermos por que passamos por aflições, lutas e dificuldades. Creia uma coisa: Deus sempre estará do teu lado, te cuidando, protegendo e te levando a te meditar sobre o seu grande e tremendo amor para conosco. Que Deus abençoe. A minha oração por mim e por vós. Amém. Meus irmãos, estudando a lição dessa primeira semana do terceiro trimestre do ano de 2021, nós estamos com o título geral, é o Descanso em Cristo. E essa semana nós estamos dando um tema que
tem como título geral dele, dessa semana, Vivendo em uma Sociedade que Não Para. Ontem nós olhamos um pouquinho sobre, na parte de segunda-feira, nós olhamos um pouquinho sobre falta de ânimo. E aí nós demos uma voltada até Jeremias, Baruque, né? Que estavam desanimados pelas coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Hoje, terça-feira, nós vamos ver como se definia descanso no Antigo Testamento. Vários termos hebraicos denotam repouso. O descanso de Deus no sétimo dia recém-criado é descrito como o verbo Shabbat, parar de trabalhar, descansar, tirar férias. Então, uma visão, quando nós ouvimos falar sobre descanso, a primeira coisa que a gente lembra, no caso no Antigo Testamento, é o sábado semanal, né? Que Deus separou após o ato de criar. Deus separa um dia, descansa nesse dia, abençoa e santifica o dia de sábado. Mas vejam, o sábado, ele é um dia de descanso, mas ele precisa ser um descanso completo, físico, espiritual e mental. Não adianta nós sairmos da nossa empresa na sexta-feira, antes do pôr do sol, entrarmos no sábado, mas ficarmos com a nossa mente pensando nos problemas que nós temos que enfrentar, que deveremos resolver na segunda-feira. O sábado é um dia de descanso total. Nós deixamos de fora nossas atividades, nossas dificuldades, os problemas para resolver e entramos num descanso completo, físico, espiritual e mental. Nós, no sábado pela manhã, nós vamos à igreja, estudamos a Bíblia, estudamos a lição juntos, adoramos a Deus através da oração, do louvor. À tarde, muitos podemos fazer visita àqueles que estão doentes, dar um estudo bíblico, fazer o bem. E então, nossa mente e nosso corpo estarão descansando. Essa é a visão maior de descanso. Outro verbo é usado em Êxodo 5 de forma causativa e é traduzido como fazer alguém descansar do seu trabalho. A referência também ao descanso de Deus no sétimo dia, o sábado, no quarto mandamento. Ela é expressa pela forma verbal hebraica nuak, em Êxodo 20:11. O verbo é traduzido como repousar, mas figurativamente parar, referindo-se à Arca da Aliança em Números 10:36. Porém, quando nós vamos aqui para Deuteronômio 31:16 e 2 Samuel 7:12, o sentido que está ali naquele verso não é descanso físico, mas se refere ao descanso da morte. Vejam que lá em 2 Samuel 7:12, se referindo a Davi, ele diz: quando seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente. É bem claro aqui que a gente subentende que não está falando de um descanso físico, mas o descanso da morte. Quando a pessoa morre, ela tem aquele descanso que nós chamamos de sono eterno e ela passa por esse período. Então a lição está definindo dois tipos de descanso: o descanso físico, né, o espiritual, mental, que nós usamos bastante no sábado para arejar um pouco a nossa mente desse mundo tão conturbado, tanta dificuldade que estamos passando. Tem pessoas que estão entrando num estresse mental muito grande e caindo às vezes numa depressão. Mas também aqui a lição se depara com outro tipo de descanso, que é o descanso que exatamente o descanso da morte, quando a pessoa entra em sono profundo. O corpo volta ao pó, de onde veio, e a alma, né, o fôlego de vida, volta a Deus que o deu. Essa lista de verbos hebraicos para descanso esclarece que o conceito teológico de descanso não está conectado a uma ou duas palavras especiais, como nós vimos aqui. Descansamos individual e coletivamente. O descanso nos afeta fisicamente, socialmente e emocionalmente e não se limita apenas ao sábado. Isso nós estamos vendo nos dias de hoje. Como é bom quando a gente pode verdadeiramente descansar. Mas quando a gente quer verdadeiramente descansar, nós aprendemos aqui
que nós vamos descansar em Cristo Jesus. Como descansar em Cristo? Quando nós temos relacionamento pessoal com Jesus, nós não só paramos fisicamente, não só paramos mentalmente, mas nós entramos numa comunhão perfeita com o nosso Deus. Isso, Deus nos comunica paz de espírito, paz de tranquilidade e nos dá essa capacidade de entrarmos num descanso absoluto. Que nós possamos ter em mente que nós precisamos descansar, mas acima de tudo, que nós possamos descansar na pessoa do Senhor Jesus. Confiar nos seus méritos e nos seus atos para conosco. Essa é a minha oração por mim e por vocês. Amém. Feliz sábado, meus queridos irmãos. Mais uma lição iniciamos, né? Trimestre novo, lição nova. E um título muito lindo, Descanso em Cristo. Essa é a lição, vai falar sobre aquele descanso que precisamos ter em Cristo Jesus. E a lição 1 tem como título, Vivendo em uma sociedade que não para. E isso é verdade mesmo, né? E quarta-feira, que é o dia que eu quero conversar com os irmãos a respeito, diz descanso no Novo Testamento. Qual será a diferença do novo para o velho? A palavra descanso quer dizer a mesma coisa, descansar, relaxar, revigorar-nos, né? Nos dar mais força. E ela é usada na famosa declaração de Jesus sobre o descanso que está em Mateus 11, 28, que diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que é essa revigoração, que é esse momento, né, que nós temos de estar em paz, que é só com Cristo Jesus. E também fala aqui sobre o descanso físico, quando os discípulos estavam dormindo enquanto Jesus orava. Jesus sabia que eles estavam exaustos fisicamente, né? Então, a palavra descanso também aqui foi falada lá em Mateus 26, 45. Então, nós sabemos que a palavra descansar, ela tem várias conotações, né? Fala em Lucas 23, 56, que quando Jesus estava repousando ali no túmulo, né, era o descanso do sábado, né? Também é usada para representar uma vida tranquila, lá em 1 Tessalonicenses 4:11. Depois os irmãos podem ler esses textos que estão na Bíblia. Então nós devemos, indica também que alguém não tem objeções, portanto, devem se acalmar, que está lá em Atos 11:18. Mas em Marcos, que é a nossa pergunta, diz assim, lá em Marcos 6, de 30 a 32. Por que Jesus mandou seus discípulos se retirassem e descansassem, considerando as oportunidades missionárias que eles tiveram naquele tempo? Tá. Os discípulos saíram de 2 a 2 para fazer o trabalho missionário e voltaram muito empolgados. Eles queriam contar para Jesus tudo o que aconteceu, como eles se sentiram, mas Jesus disse para eles. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E Jesus lhes disse, vinde, repousar um pouco, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, vistam serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Né? Jesus sabia que eles estavam exaustos do trabalho, que eles não tinham tempo nem de comer, eles estavam falando, eles estavam entusiasmados falando do amor de Jesus. Então Jesus disse, venham repousar um pouco, à parte num lugar deserto. Marcos 6:31. Jesus estava interessado em seus discípulos e no bem-estar físico e emocional deles. Eles tinham acabado de retornar de uma longa viagem missionária, no qual Jesus os havia enviado de 2 em 2 para falarem, para testemunharem de Jesus às outras pessoas. Marcos aqui nos mostrou no verso 30 que eles voltaram entusiasmados, né, irmãos? Ele estava feliz por tudo aquilo. Tá? Eles queriam contar suas vitórias, eles queriam contar
até os fracassos para Jesus. No entanto, Cristo interrompeu tudo, convocando-os para descansar. E aqui na minha lição ainda fala nos comentários de Ellen White que as compassivas palavras de Jesus, que eram: venham, vamos descansar, vamos parar, são dirigidas para nós hoje, os obreiros do Senhor, os discípulos do Senhor, os apóstolos do Senhor, né? Vinde e repousai, porque desta maneira a devoção pessoal, quando a gente trabalha muito, quando a gente quer fazer tudo, a nossa devoção pessoal, ela fica um pouco negligenciada. Devemos trabalhar bastante. Embora devamos trabalhar ativamente pela salvação dos perdidos, precisamos também dedicar tempo à meditação, oração, estudo da palavra. Então, um descanso, uma pausa, uma recomposição das nossas energias. Somente a partir do trabalho fervoroso advém a paz e a alegria do Espírito Santo. Nós devemos estar em tranquilidade, né? A obediência à vontade de Deus é que nós vamos encontrar descanso. E lá, em Isaías 26, quero encerrar a lição de quarta-feira com esse verso. Isaías 26, 3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Devemos ter essa certeza que Deus vai nos confiar o nosso propósito, que é a salvação dos perdidos. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Então, que tenhamos em nossa mente que, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, devemos ter a certeza que estar ao lado de Jesus, ser obediente a Ele, fazer o que Ele quer, tirarmos o tempo para comunhão, para vivermos, a nossa comunhão pessoal em Cristo Jesus. Nós vamos ter a paz e fazer o nosso trabalho, que Ele requer de cada um de nós. Um feliz sábado a todos os irmãos e um bom estudo de quinta e sexta-feira. Um abraço para cada um. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Acredito que sim, queira Deus que sim. E é muito bom nós estarmos juntos mais uma vez, estudando a lição da Escola Sabatina. Entre muitas coisas, alguns títulos que os meus irmãos já falaram a vocês até agora, eu quero falar de mais um, que o título é Fugitivo e Errante pela Terra, lição de quinta-feira, dia 1º de julho. E quem é fugitivo e errante pela terra no contexto do livro de Gênesis? Logo no início do versículo 4, no capítulo 4, você vai ver que nós estaremos falando aqui de Abel e Caim. A história, a Bíblia, nos conta que o homem coabitou com Eva e nasceu-lhe um filho varão, ou seja, um filho homem, cujo nome passou-se a ser Caim. Depois coabitou novamente o homem com a mulher, com Eva, e nasceu-lhe então o irmão de Caim, o Abel. Abel era pastor, né? Você sabe. E Caim era lavrador. Acontece que, passado um certo tempo, trouxe Caim da sua plantação, da sua lavoura, ele trouxe uma oferta para Deus. Mas Deus, porém, não se agradou da oferta de Caim e não se agradou também do gesto dele, como ele trouxe. Por outro lado, Deus se agradara da oferta de Abel.
porque Abel, temente a Deus, trouxe das premissas do seu rebanho a sua oferta. Ora, o que quer dizer as premissas? O que tinha de melhor, escolhido, né? O que tinha de melhor, ele trouxe para Deus. Logo, e você conhece a história, Deus se agradou da oferta de Abel. A Bíblia, ela não afirma explicitamente por que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim nem de sua oferta. Porém, nós conhecemos a razão. E se você me disser que não conhece, você pode ler o livro de Gênesis ali, iniciando no capítulo 1, que você vai ter todas as razões, vai conhecer as razões, porque Deus não se agradara também da oferta de Caim, porque ele não fez como Deus havia pedido. Ele trouxe lá uma oferta, pego de qualquer jeito, jogou lá num balaio, num cesto, e as trouxe para Deus, né? Então, Deus não teria se agradado por causa disso. Mas dados mais completos você terá fazendo a leitura, obviamente, até porque nós não temos aqui um tempo suficiente para dissertar sobre isso. E também a lição da Escola Sabatina são dados iniciais para discussão, né? E você pode extrair depois um conteúdo maior lendo a Palavra de Deus. É por isso que a gente bate e insiste tanto nessa tecla, que nós devemos estudar a Palavra de Deus. Mas, dado um tempo, foi Abel e Caim ao campo, e lá chegando, Caim se rebelou, se revoltou contra Abel e o matou. E aí Deus vai e pergunta para ele, por que tu estás com um semblante caído, triste? Onde está o teu irmão? Agora você veja como ele respondeu e como é que Deus poderia aceitar as ofertas dele. Como ele respondeu: eu sei lá onde está meu irmão? Acaso sou eu tutor do meu irmão? Não. Mas Deus sabia, logicamente, que ele o havia matado. Deus tinha conhecimento da morte dele, né? Sua dádiva não expressava arrependimento pelo pecado. Achava, como muitos hoje, que seria um reconhecimento de fraqueza seguir o plano elaborado por Deus. Veja só, então, ao dar a oferta, ele dava achando que era um reconhecimento de fraqueza, obedecer o plano de Deus, né? Preferiu então seguir a sua própria conduta. Meus irmãos, você sabe que você e eu, nós fazemos planos e mais planos, mas Deus é que dá o bem. A resposta vem de Deus. Então, desde o princípio, nós já temos esse exemplo claro. E por que Caim se tornou um fugitivo errante, um errante fugitivo, né? Veja que Deus não fez de Caim um fugitivo errante pela terra. Isso aconteceu como resultado das ações pecaminosas e desobediência de Caim. Então, Deus não faz o mal para ti. Você, às vezes, faz o próprio mal. Você, às vezes, escolhe o caminho errado. Ora, quantas vezes eu tenho ouvido dizer, né, quando eu abordo um irmão que se afastou um pouco da igreja ou que está indo pouco, irmão, o que está acontecendo e tal, né? É porque eu não gosto de fulano, Beltrano também não
não sei, não me dá bola, tenho poucos amigos lá. É uma pergunta que eu faço com frequência, é o seguinte: primeiro, você vai na igreja para adorar a Deus ou adorar o seu amigo? Segundo, que eu gosto de perguntar, o que Jesus te fez para te afastar dele? Essa é a pergunta, né? Então Caim aqui teve esse procedimento. Ele achava que alcançando uma oferta a Deus, ele estaria ofertando por obrigação, né? Como um temor, como respeito ao plano dele, ao plano de Deus. E ele não queria isso, por essa razão justamente, de achar que estava dando por um temor, eu não sei se você me entende. Então, o que fez de Caim um fugitivo e errante pela terra? Primeiro, por ter matado seu irmão. Segundo, pela desobediência a Deus. Meus irmãos, entre tantas coisas que já foram faladas até aqui, nessa lição, essa lição número 1, que você assimile essa dádiva, essas explicações, esses ensinamentos, que serão certamente para mim e para você de muita valia. Deixa Deus agir na tua vida. Faça seus planos, mas leve-o diante de Deus antes de tomar qualquer decisão. Amém? Façamos isso e sejamos um pouco mais felizes. Deus te abençoe. Irmãos, eu falei um pouquinho para vocês da história de Abel e Caim na lição de quinta-feira. Eu vou falar um pouquinho sobre agora a lição de sexta-feira, que normalmente traz ali uma advertência para todos nós. E essa sexta-feira, dia 2 de julho, também não é diferente. O que traz a nossa lição? A nossa lição vem dizendo que, na opinião dos rabinos, você sabe o que é rabino, né? Doutor da lei israelita, né? Ministro do culto judaico. Portanto, para você se situar, digamos assim, eles eram talvez um pouco acima de pastor, ou um pastor, porque o pastor nem sempre é doutor, né? Ele é pastor. E esse era doutor da lei israelita, os rabinos, né? Então, segundo eles, os rabinos, e não apenas um, mas a maioria deles, achava que o mais alto grau da religião consistia no quê? Em contínua e agitada atividade. Então, o mais alto da religião para mim, porque o que é religião? Primeiro você tem que ver o que é religião. Religião é religar o homem com Deus. Então, para os rabinos, o que consistia era mostrar que uma agitada atividade, né, representava um poder, vamos dizer assim, né? O mais alto grau em termos de religiosidade. Dependia de uma prática externa para mostrar, né, como eu disse, para mostrar sua devoção superior. Assim, fazendo, eles terminavam se separando de Deus, apoiando-se em sua autossuficiência. E isso pode acontecer contigo, meu irmão, pode acontecer comigo. Às vezes nós começamos a dar estudo bíblico, nós pegamos mais de que um cargo na igreja, nós queremos visitar, nós queremos apoiar todos os departamentos. Termina nós nos afastando de Deus. Parece mentira, mas nós temos uma tendência a nos afastar de Deus, porque eu quero ajudar A, B, C, D, E, eu quero ajudar todo mundo, eu quero fazer tudo para todos, e aí não me sobra tempo, porque eu preciso descansar, o meu corpo físico precisa descansar. Então eu não posso
fazer tudo ou querer fazer muito, não tudo, mas muito, porque eu corro o risco de assim me afastar de Deus. É lógico que nós necessitamos olhar continuamente para Jesus. É lógico, nós compreendemos que o seu poder pode realizar a obra. Então, se nós sabemos disso, por que a gente assumir compromisso que muitas vezes nós mesmos, antes de assumir, já sabemos que não vamos poder realizar? Então, nós temos que trabalhar pelo crescimento da igreja, sim, pela pregação do evangelho, sim, é para isso que nós estamos lá. Mas não podemos seguir o que faziam os rabinos da época, achando que o mais alto grau da religião era trabalhar em demasia. Ora, como eu disse, vou repetir, né? Trabalhando em demasia, não sobra tempo para Deus. E Deus, ele já te dá o tempo calculado. Você tem que arbitrar, você tem que gerenciar esse tempo. Porque você sabe quando você está com a carga grande demais, né? Você não tem tempo, às vezes, para visitar, você não tem tempo para os de casa, não tem tempo para sua esposa, não tem tempo para o seu esposo, para o seu filho, porque você está atarefado com a igreja. Deus não quer isso de você e nem de mim. Deus quer que eu trabalhe, mas dentro das possibilidades, inclusive que Ele me dá. Não as que eu quero, as possibilidades que eu quero, mas abraçar aquelas que Ele me dá. Então nós temos que olhar com muito carinho, né? Embora devamos trabalhar ativamente pela salvação dos perdidos, precisamos também dedicar tempo à meditação, ao estudo da palavra, né? E oração, enfim, ler os livros de profecia. Nós temos e devemos que estar ligado à árvore. Então fica aí, meu irmão, minha irmã, essa advertência que vale para você e vale para mim e vale, quem sabe, para tantos quantos lerem essa mensagem. Fiquem com Deus e na paz de Deus, em nome de Jesus. Amém. Reconheço, Pai, que não existe nada nem ninguém igual a Ti. Todo o meu louvor e gratidão pelo Teu poder incomparável e amor inigualável. Obrigado por ser Teu Filho. Obrigado pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.